Boa tarde, Getúlio. Hoje nós vamos falar sobre a regularização urbana fundiária e o nosso tema é sobre a importância da regularização fundiária urbana em áreas de interesse social. Exemplos dessas áreas são as favelas. Esse tema é essencial falar sobre ele, pois ele busca garantir direitos fundamentais para os cidadãos, como direito à moradia e direito à cidade. Bom, a administração pública enfrenta um grande desafio sobre garantir moradia digna, e com isso ela busca ajustar, urbanizar e harmonizar essas áreas que foram ocupadas de forma irregular. Bom, essas áreas elas abrigam moradores vulneráveis e demandam ações para melhores condições de vida e de segurança. Historicamente, essas regiões foram marginalizadas e pouco planejadas, ou quase sem planejamento nenhum, e por isso, né, o poder público ele tem que investir em projetos para regularizar, para fazer a regularização fundiária de interesse social, e tem como objetivo transformar esses espaços em lugares dignos para uma cidadania plena. O objetivo desse estudo foi identificar instrumentos disponíveis na administração pública de forma que atue na regularização dessas áreas e reduzir as desigualdades na oferta de infraestrutura e dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos. Bom, no artigo, a metodologia utilizada foi uma mesclagem, uma integração entre o que está disposto na lei e o que realmente é aplicado por ela. Henriette. Aqui eu vou explicar um pouco, né, sobre moradia versus habitação, né? O autor, né, Baixio Souza, ele explica de que forma, né, que a habitação é apenas um espaço físico, né, você se sentir habitável naquele local que você está, né, por algum período. E a moradia, ela não é só apenas um espaço físico, mas ser uma moradia digna, vai além do espaço físico, um lugar seguro, saudável e acessível, né? Pode passar. Eita. Definição, né, de moradia digna, né? Segundo os autores, os requisitos de uma moradia digna é ter segurança de posse, serviços básicos como luz, água, coleta de lixo, custo acessível e respeito à cultura local, à cultura daquela família ali que está habitando a moradia, né? E, ao assegurar, né, a moradia digna, promovemos a inclusão social e o fortalecimento das comunidades, né? Porque hoje em dia tem muita gente que invadem, né? E não tem os direitos mais básicos, elas não têm esse direito, né? Então, assim, é uma coisa muito discutida, que deve ser discutida e aprimorada, né? Pode passar. Aqui eu vou falar um pouco, né, do histórico legislativo, né, internacional e no Brasil, né? Fundamentos internacionais, né? Houve pactos dos direitos sociais, econômicos e culturais em 1966. No Pacto de São José da Costa Rica, na Conferência da ONU, como a Agenda Habitat, né? Essa movimentação faz os autores acreditar que a moradia ela é importante internacionalmente, universalmente. Acho que todos os seres humanos devem ter esse direito, né, de ter sua moradia digna. Né? Então, em relação ao Brasil, né, teve um avanço, né, na argumentação da moradia digna desde a década de 1960. Quando os problemas da urbanização começaram a ser reconhecidos, até a Constituição Federal de 88, que incorporou a política urbana, né? E teve uma emenda, se eu não, em 2000, teve uma emenda, número 26º, que colocou um artigo 6º, o artigo 6º que fala do direito social,
Então, assim, ali a gente já ficou, os autores, né, fala que já alimenta mais a importância, né, da moradia digna para o ser humano. Né? A criação de leis, como o Estatuto da Cidade, o programa Minha Casa Minha Vida, refletem o compromisso do país em enfrentar a questão da regularização fundiária. Bom, em poucas palavras, a regularização ela é uma medida super importante para ajudar essas famílias de baixa renda a terem uma moradia digna. E o que isso significa, né? Significa pegar aquelas ocupações irregulares, como as feitas pelo MST, que muitas vezes não tem nada, e transformar essas ocupações em bairros de verdade, com documentação dos terrenos, ruas planejadas e acesso a serviços básicos como água, luz e esgoto. E ter essa moradia com a documentação em ordem é base para que todas essas pessoas elas possam garantir outros direitos essenciais na vida, né? Como emprego, saúde. Pode passar, Lavínia. Bom, e é interessante notar que as leis mais importantes sobre esse assunto elas são bem recentes. A maioria surgindo nos anos 2000 e destacando aqui vão para o Estatuto da Cidade, que foi um marco, e a Lei Minha Casa Minha Vida, que trouxe um capítulo dedicado à regularização. E a lei mais atual que nós temos é a Lei 13.465 de 2017, que é realmente uma das ferramentas para as prefeituras agirem, mostrando que o tema ele está cada vez mais na agenda pública. Pode passar, Lavínia. Bom, e dentro das leis de 2017, nós temos dois tipos de regularização, que a gente chama de REURB. O REURB-S, que é o interesse social, é para aquelas famílias que realmente precisam, as de baixa renda, né? E para que isso aconteça, a prefeitura ela precisa declarar que aquela área ela é de interesse social. E a REURB que é um interesse específico, para aquelas ocupações que não se encaixam na categoria de baixa renda. Essa separação ela ajuda a focar os esforços do governo em quem mais precisa delas. Bom, pode passar. E, por fim, é crucial entender que a regularização fundiária ela é uma ótima solução para um problema que existe, né? Mas ela também ela não é única. Nós precisamos combinar a regularização com outras políticas públicas para evitar que novas ocupações surjam. O grande desafio dessas políticas públicas é planejar a cidade como um todo, garantindo um acesso justo à moradia, que ela seja para todos, e não apenas corrigindo os problemas de um lugar por vez. É um esforço contínuo para construir cidades mais justas e equilibradas. Bom, a respeito da gentrificação que o texto cita, ele é um desafio muito grande, mesmo com a Lei 13.465, e a gentrificação é basicamente quando acontece, por exemplo, nas favelas, quando acontecem melhorias físicas no local, que vai elevar o preço das coisas e da região em si, e as pessoas originais que moram ali são obrigadas a sair. Bom, esse processo vai envolver tensões sociais e a lógica do capital, que vai priorizar os investimentos lucrativos e vai deixar de lado o bem-estar da comunidade. Funciona como, é citado no texto, que funciona como uma desapropriação disfarçada, pois assim que o local eleva o nível de economia, né, de mercado, essas pessoas que são vulneráveis, que não têm como continuar estabelecidas no local, são obrigadas a sair. No texto é citado o pesquisador Williamson, que cita isso como remoção pelo mercado. Segundo ele, essa gentrificação
transforma, por exemplo, as favelas em áreas de luxo, sem ter intervenção formal. Essa expulsão, segundo ele, pode acontecer por parte de pessoas ricas ou então do que ele chama de camada social que ascendeu, ou seja, uma classe média que teve uma melhor economia, vamos dizer assim, que acaba pressionando os preços do local e as pessoas são vulneráveis são obrigadas a sair. Além disso, novos moradores chegam no local, né, sem nenhuma intenção, elas acabam por sinalizar para o mercado que o potencial valorizou, e com isso as pessoas originais daquele local têm que se retirar pelos preços elevados. Bom, na conclusão, nós podemos ter que o direito à moradia não é só, como citado pela Henriette, um espaço físico, mas também representa um lar, um espaço de afeto e segurança. E por isso é fundamental para a pessoa humana ter essa seguridade e para a convivência familiar também. Esse direito de moradia está intimamente ligado ao direito à cidade, pois corresponde a algo relativo e corresponde a construir um espaço urbano justo e inclusivo. As corrupções irregulares, embora possuam vida e identidade próprias, são resultado de ausência de direitos. Elas enfrentam seguranças fundiárias, falta de infraestrutura e maior dificuldade de acesso a direitos básicos. A regularização fundiária, como citado, e também presente nas normativas que nós temos hoje, é uma ferramenta essencial, né, para garantir aos direitos de mocidade e cidade, que incluem aí o acesso à saúde, segurança e entre outros, e é amparado em normativas como a Constituição, o Estatuto da Cidade, também programas como Minha Casa Minha Vida, e pela lei citada anteriormente, a 13.465. Mesmo com esse suporte legal que a gente tem, não é por todo... A questão da gentrificação não foi por todo sanada e ainda não tem, né, uma previsão de quando a gente vai ter isso totalmente sanado, o que dificulta a permanência da população vulnerável nos seus locais originários e, portanto, é necessário que a administração pública use seu poder para retribuir os benefícios urbanos por meio de políticas que garantam o acesso aos fundamentais do direito aos seus cidadãos. Somente com essas ações articuladas que a administração pública pode ter, com essas leis já implementadas, é que é possível garantir o direito a todos, a cidade, moradia e, assim, os direitos fundamentais de acesso, educação, saúde e etc. Bom, Getúlio, essa foi nossa apresentação. Esperamos que você aceite, mesmo em atraso. A gente confundiu um pouco em questão do horário, né? Porque geralmente, foi erro nosso, mas geralmente os professores costumam colocar um horário de 23h59, né? Da data de entrega, e a gente não se atentou a isso. Portanto, esperamos que você considere nossa apresentação, e a gente gostou bastante do tema, eu e as meninas discutimos. Eu estou fazendo o projeto com o Wellington, então ligou muito a questão dos direitos, Código de Defesa do Consumidor, eu também consegui articular, e enfim, foi um tema muito interessante, na minha opinião. As meninas têm alguma coisa a acrescentar? Não, perfeito, Lavínia. Vou agradecer. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês também. Igualmente. Tchauzinho.